Médicos de 3 hospitais ameaçam demitir-se. A Ordem e o Sindicato Independente confirmam a notícia. Os clínicos são das unidades de Vila Real, Vila Nova de Gaia e Faro. O bastonário explica que os médicos ameaçam sair porque os hospitais não têm recursos humanos suficientes, como é o caso de especialistas em vários setores. A ameaça já se concretizou no Hospital Amadora de Sintra. Os clínicos do Serviço de Obstetrícia e de Ginecologia deram 15 dias à administração do hospital para contratar mais especialistas. Em direto a partir dos Açores, tenho Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. Muito boa tarde. O que é que está em causa aqui? Há, de facto, uma lacuna em termos de médicos especialistas? O que se passa, fundamentalmente, é uma atitude por parte do Governo de tapar o sol com a peneira, de acreditar que, dizendo que há mais médicos, que há mais acessibilidade, que os médicos aparecem. E tem havido uma grande paciência, uma grande atenção por parte dos meus colegas na generalidade dos hospitais. São pessoas que estão a chegar aos 50 anos, aos 55 anos, e têm tido uma carga de trabalho extraordinária e demasiada. E, portanto, o que é que está a acontecer? Uma tomada de consciência que esta situação não se pode manter. E, ao manter-se, criando com estas cargas de trabalho maior possibilidade de erro, diminuir a qualidade da prestação. E, por isso, este fenómeno, que já aconteceu em Évora, já aconteceu no Hospital São José, já aconteceu em Viseu, e agora tem estes colegas que, entretanto, vão manifestando essa intenção. Só não é em todos os locais, porque ainda não houve essa tomada de consciência por parte dos nossos colegas. E por isso o apelo que nós fazemos é muito simples, que faça a contratação dos médicos, logo que eles fazem a sua especialidade, não deixem muito tempo para indefinições e procura de outras soluções da sua vida, em vez de dizer que está tudo bem e que está tudo se resolve com contratação de tarefeiros, que foi a última atitude que o Hospital Amadora de Sintra tornou público, o que nós achamos inaceitável. Mas aumentaram, nesta altura, o Governo aumentou o número de vagas para a maioria das especialidades, incluindo médicos de família. Não acha que é suficiente? A questão é que, nos últimos 10 anos, se reformaram cerca de 2.000 assistentes graduados sénior e cerca de 4.000 assistentes graduados. Portanto, o topo das chefias dos médicas está depauperada. E não basta abrir os concursos, é claro que isso é positivo, para, de alguma maneira, resolver o problema. O que se tem de ter é uma atitude proativa, sabendo nós que os médicos vão ser especialistas já em abril do próximo ano, saber que em maio os concursos estão lançados e não há indefinição para permitir aquilo que aconteceu ano passado, que o SNS perdeu mais de metade dos especialistas que formou na área do hospitalar e cerca de 1/5 da parte de medicina geral familiar. Estamos a falar, perdeu para o privado, perdeu para o Serviço de Saúde privado. Para o privado, para as parcerias público-privadas, para o estrangeiro e para uma situação de indefinição que nós não queremos que aconteça. Porque cada médico que se forma, cada especialista que se consegue, cada assistente graduado através dos concursos que são obrigatórios, são públicos e têm os seus júris médicos, que se realiza, mais capacidades formativas se consegue para novos especialistas. E daí evitarmos ou minimizarmos algo que foi criminoso, que foi no meu tempo, quando os números clausos foram introduzidos, na altura do Dr. Dr. Maia Cardia e do Dr. Mário Soares como Primeiro-Ministro, de só entrarem 80 médicos, 60 médicos, 50 médicos por faculdade. E, portanto, este trabalho tem de ser desenvolvido de uma forma séria e consistente, e não aos supetões e por pressão. Portanto, parece que quem mais grita é quem consegue as coisas.
Isto significa que é um problema que se vai arrastando há décadas, não é? Porque não é de um dia para o outro que se forma um médico. Aliás, é uma das profissões com mais tempo de formação e está sempre a atualizar-se, é obrigada a atualizar-se anualmente. Agora, temos dois problemas. Um, a curto prazo, como se resolve esta questão do excesso de trabalho para os especialistas que ainda estão a trabalhar e que têm medo de, ao excederem as horas de serviço e com o peso da idade, terem a possibilidade de cometerem mais erros. Há esse problema a curto prazo, como é que se resolve? E depois há um problema a médio e longo prazo, é como é que se criam mais vagas para o ensino de medicina e como é que se alicia mais pessoas para o serviço público. É verdade. E o que não pode acontecer é o Ministério da Saúde dizer que está tudo bem, porque conseguiu contratar mais 50 médicos do que no ano anterior e fazer jogos políticos com essa matéria. O que tem de ser feito é dar confiança e estabilidade aos recém-especialistas. E isso como? Criando condições para os contratar rapidamente, não deixar que o tempo passe e as situações de procura de outro tipo de soluções, que é natural e é humano, que possa acontecer. E, portanto, estamos aqui a falar de centenas de médicos. Essas centenas de médicos, juntamente com os concursos para séniores, que se têm estado a desenvolver, é necessário haver mais, é verdade, mas pronto, já existem alguns, criam condições para que haja mais especialistas que possam ser formadas. E, eventualmente, mesmo, pessoas que, entretanto, foram para o privado e possam voltar para o serviço público. Porque, havendo essa estabilidade, sendo bem tratados, e esse é um aspecto muito importante, que muitas vezes o governo e as administrações esquecem, tratar bem os seus profissionais, os que estão. Posso dar o exemplo, apesar de estar na lei a obrigação dos descansos compensatórios, há hospitais, como o Hospital de Lisboa Central, que não cumpre. Há uma questão do pagamento como hora noturna, das 7 às 8 da manhã, que está na lei, que é assim feito. Estamos aqui a falar de tostões, mas é uma questão de princípio. Nós vamos ter de contestar em tribunal por causa dessa matéria, de poderem os médicos, no seu horário de trabalho, poderem desenvolver atividade de investigação científica, o que não acontece, e, portanto, não tratando bem os seus profissionais, criando condições para uma saída, não só dos recém-especialistas, mas pessoas experientes para outro tipo de forma de trabalho, naturalmente que a dificuldade aumenta no curto prazo. Porque, apesar de tudo, nós estamos aqui a falar de verbas, só nos prestadores de serviço, cerca de 110 milhões de euros. Portanto, não é uma questão financeira. Agora, não se pode pedir a um médico que esteja bem disposto e disponível a trabalhar mais do que tem. Portanto, não é possível acreditar num sistema em que, em 4 meses, já ultrapassaram o máximo daquilo que é permitido de horas extra, e os médicos não querem fazer horas extra, já fazem mais 50 horas extra do que os restantes funcionários públicos. E, portanto, não se pode dizer que isto se resolve, como, por exemplo, o Presidente da RS do Algarve disse, com mais horas extraordinárias. Não é possível. Não é humano. Não é humano. Jorge Roque da Cunha, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Muito boa tarde.